Olá, sou Samuel Matos e no História das Missões de hoje falaremos sobre as missões promovidas pela Igreja Assembleia de Deus no Brasil. A Assembleia de Deus chegou ao Brasil por intermédio dos missionários suecos Gunnar Wingren e Daniel Berger, que aportaram em Belém, capital do estado do Pará, em 19 de novembro de 1910, vindos dos Estados Unidos. A princípio, frequentaram a Igreja Batista, denominação à qual ambos pertenciam nos Estados Unidos. O trabalho cresceu muito nesta década, mas a partir de 18 de janeiro de 1918, a nova igreja, por sugestão de Gunnar Wingren, passou a chamar-se Assembleia de Deus em virtude da fundação das Assembleias de Deus dos Estados Unidos em 1914 em Hot Springs, Arkansas, mas sem qualquer ligação institucional entre ambas as igrejas. História das Missões. A Assembleia de Deus no Brasil expandiu-se pelo estado do Pará, alcançando o Amazonas e propagando-se para o Nordeste, principalmente entre as camadas mais pobres da população. Chegou ao Sudeste pelos idos de 1922, através de famílias de retirantes do Pará, que se portavam como instrumentos voluntários para estabelecer a nova denominação onde quer que chegassem. Nesse ano, a Assembleia de Deus criou raízes no Rio de Janeiro, no bairro de São Cristóvão, e ganhou impulso com a transferência de Gunnar Wingren de Belém em 1924 para a então capital da República. Um fato que marcou a igreja naquele período foi a conversão através de um folheto evangelístico do senhor Paulo Leivas Macalão, filho de um general e precursor do assim conhecido Ministério de Madureira. A Assembleia de Deus foram e continuam sendo muito atuantes no esforço missionário, da qual falaremos a seguir. História das Missões. A Assembleia de Deus no Brasil, de sua sede em Belém, no Pará, enviou a Portugal, em 1920, seu primeiro missionário ao exterior, José Plácido da Costa. Em 1921, foi a vez de José de Matos. Ao longo dos anos, outros seguiram os mesmos passos, saindo do Brasil para levar as boas novas a outros povos. Contudo, não havia um órgão oficial normativo que credenciasse os missionários e lutasse por seus interesses no campo missionário. Urgia solucionar tal problema a fim de expandir o potencial missionário das Assembleias de Deus no Brasil e no exterior. A CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, durante a sua 22ª convenção, realizada em 1975 na cidade de Santo André, São Paulo, fundaria a CENAMI, Secretaria Nacional de Missões, com a finalidade de estruturar o trabalho missionário da denominação no Brasil e no exterior e credenciar os missionários enviados pelas igrejas. A CENAMI é formada basicamente por um movimento de missões a partir de trabalhos locais e a organização apenas credencia os missionários enviados. Seus objetivos são projeto adoção, realização de congressos missionários e conferências anuais, fortalecer o trabalho de pesquisa e assessoramento, assistir missionários no campo, criar normas, executar projetos e estabelecer intercâmbios. História das Missões. Durante o Congresso em Natal, em 1973, foi preparado um relatório para tratar da criação da Secretaria Nacional de Missões das Assembleias de Deus. Em Santo André, 2 anos depois, foi lido e aprovado o relatório. O presidente pastor Túlio Barros Ferreira falou de forma eloquente e expressiva sobre a obra missionária. Tendo cantado um hino, os pastores Otoniel e Osiel Moura de Paula trouxeram avivamento aos convencionais. Antes de terminar a sessão, o pastor João Pereira de Andrade Silva leu uma carta do missionário Timóteo Ramos de Oliveira, que estava na Espanha falando da obra de Deus naquele país.
Depois se sucederam, discorrendo sobre o assunto de missões, pastores como Joaquim Marcelino, Osiel Moura de Paula, Anselmo Silvestre, Luiz Francisco Fontes, além de ser anunciada a primeira oferta à Senami. Foi recolhido durante aquela noite o valor de 2.720 cruzeiros, que seria usado no primeiro trabalho de envio missionário da Senami. História das Missões.